que é que pode acontecer, o que é que deve acontecer agora? Você falou da eleição, né, no conselho, possível saída de Robson de Castro. Então, o que é que vai acontecer? Quais são os próximos passos para o Ceará, principalmente para planejar 2023, né? Mas essa reorganização, como é que deve acontecer? Nos próximos dias, acho que já começa e é bem curto o prazo para a inscrição de chapas do Conselho. Mas é uma composição de uma chapa de oposição que ela já vem acontecendo há algumas semanas. Já ocorreram reuniões, mas a chapa que propõe ser uma alternativa à atual gestão, ela se preocupou com isso, assim, em não trazer um debate político para esse momento onde o clube precisava garantir sua permanência. E eu acho que isso já mostra uma ideia completamente diferente dessa gestão, que é pensar no bem do clube antes dos seus interesses políticos. Porque eu citei aqui em um telecast que depois daquele jogo contra o Goiás, o Vina expulso, o Ceará levando o gol de empate ao final do jogo, no outro dia, às 7 da manhã, o primeiro ato do presidente Robson de Castro foi marcar um café com o nome da chapa da oposição para tentar fazer uma composição para que ele entrasse em uma chapa da situação e desmobilizasse a oposição. Assim, é uma postura completamente oposta de quem está tentando propor uma alternativa ao clube e não quis falar de política, onde o atual gestor, que devia estar se preocupando com o clube em primeiro lugar, estava pensando em uma continuidade de mandato. Existiam rumores assim de ser o Pinheiro, que é o atual vice-presidente, ou presidente do Conselho Deliberativo, mas é um nome altamente rejeitado pela torcida. É um nome que tem a cara, o DNA da gestão Robson de Castro. Então, assim, as reuniões feitas pela chapa de oposição, elas tiveram muitas adesões, inclusive de membros da diretoria, de pessoas, conselheiros bem próximos ao presidente, que fizeram parte de toda essa gestão, mas que realmente acham que o clube precisa passar por uma mudança. E é uma expectativa muito grande da torcida que essa chapa seja realmente eleita, mas o presidente, o Robson de Castro, ainda tem realmente o controle do Conselho Deliberativo. Inclusive, a chapa de oposição, ela propõe, o modelo político do Ceará é o seguinte: você é sócio proprietário. Depois de 2 anos como sócio proprietário, você pode se candidatar ao conselho. Então, você é conselheiro enquanto você fizer parte de uma chapa. Ou designado, caso a chapa eleita lhe designe como conselheiro. Se não for dessas duas maneiras, você mesmo sendo sócio proprietário e tendo sido conselheiro, você perde a qualidade de conselheiro. E essa chapa alternativa, ela propõe isso, assim, a chapa perdedora ser toda designada como conselheira para participar desse momento do grupo, participar da discussão. E foi um acordo proposto para a chapa de situação, e a chapa de situação, não vou assinar isso, não. Então, assim, já mostra que é um ânimo diferente de segregação no clube. Assim, a expectativa de renúncia do Robson de Castro é muito forte, e atualmente o nome do João Paulo, que é o atual diretor financeiro, é o nome mais forte a assumir a executiva do clube. É um nome que é umbilicalmente ligado ao Robson de Castro, é quem detém essa administração financeira do Ceará há muito tempo, e é um nome que em outro momento seria muito melhor recepcionado pela torcida. E a torcida já pedia, na última eleição, que fosse indicado um dos 2 nomes, o Eduardo Arruda ou o João Paulo. E a torcida via com bons olhos, assim, esses personagens participaram de alguns programas, mas dentro do clube eles não tinham brilho, assim. O presidente não deixava, não permitia que eles aparecessem, assim, fazia questão mesmo de ofuscar. Então, assim, eu acho que isso é um possível presidente executivo que vai assumir já com um sarrafo muito alto, já vai assumir com toda a desconfiança, carregando toda a desconfiança possível, vai começar já com um ranço muito grande de parte da torcida e com a cara do Robson de Castro, assim. É um cara que, como o Klaus aí do Bora por Racha falou mais cedo, a gente não sabe a voz dele, a gente não conhece a voz do João Paulo, assim. Então é muito difícil no momento desse existir uma aceitação da torcida. Não obstante, no momento que o Ceará vai precisar passar de repactuação, de queda drástica de receita, alguém que conhece as finanças do clube seja muito útil. Mas eu não queria que fosse na condição de presidente. Eu acho que precisaria haver uma cara nova, assim. Existem boas perspectivas para o conselho, assim.
Hoje o nome do Davi Holanda é um nome de consenso. Assim, é um nome que parece que quem quer ver o Ceará com novos rumos, assim, é um cara jovem, torcedor do Ceará, empresário, assim, de muitas boas ideias. Assim, tem muita gente, mesmo nesse momento de crise, muita gente boa querendo se aproximar do Ceará, mas muito receoso, assim, dessa turbulência política que eles vão encontrar no clube. E aí, Minhoca, em campo, além desses problemas políticos, o Ceará vai ter que se reorganizar, né? Se readequar financeiramente, sobretudo. Sim. Porque tem jogadores com contratos longos e caros, né? Como é que, por exemplo, um Vina vai ficar, tem chance de ficar, ou vai ter que se readequar? Como é que você analisa a situação do Ceará aí dessa questão financeira, porque a queda é brusca, né? A primeira coisa, parte disso do que o Léo falou, né? Depende de quem vai conduzir o Ceará daqui para frente. E precisa ser decidido isso o quanto antes. A gente falou aqui na segunda-feira do próprio esporte, né? O esporte que está antecipando também aí a sua situação. O Ceará precisa resolver isso essa semana, se possível, né? Assim, daqui até antes da Copa do Mundo, antes de começar a Copa do Mundo, já toma as decisões de quem vai conduzir todo esse processo para esse momento, né? Fazer logo essa transição para ver exatamente o contrato de jogadores, até porque, basicamente, dos jogadores, acho que quase todos vão sair, deu para ver ali. Olha que coisa, né? A gente viu até a imagem do Vina, que foi um dos que sentiu o rebaixamento, mas eu fico muito mais com a imagem dos garotos, sabe? Do Davi Ricardo, do Marcos Vitor e tal. Marcos Vitor chorou demais. Porque, assim, esses são jogadores que talvez, cara, os que eles mais sonharam era ser profissionais um dia de um clube, sabe? De jogar uma Série A como ele jogou. Exatamente, o Davi Ricardo jogou muito bem as partidas, o próprio Marcos Vitor. E eles ficam lamentando tudo isso porque pode ser uma oportunidade que se foi, entendeu? A gente não sabe o que é que vai acontecer com esses garotos, se eles vão continuar no clube ou não. Então, assim, claro, para o Ceará do próximo ano, tudo vai depender primeiramente de quem assume. E aí vem esse segundo momento que você citou. Os jogadores como o Vino não vão ficar, Mendonça não vai ficar, João Ricardo não vai ficar. E aí você precisa ver tudo aquilo que você pode enxugar o máximo, e tem que ser assim, por volta de 80%, 90%, então, possivelmente do elenco. E aí tentar contar com aqueles ainda que podem ser úteis, né? E aí vai ter que ver qual orçamento que você quer, quem vai conduzir esse processo, porque isso é o ponto principal. Esse é o ponto principal. Quem vai conduzir esse processo de remontagem para a temporada de 2023? E tem um período longo para trabalhar nisso. Durante a Copa do Mundo, o Ceará tem que estar trabalhando esse período todo, de organizar processos, organograma, de quem vai conduzir, de quem vai comandar, de quem vai indicar, quem é o treinador. Tudo isso o Ceará vai ter que fazer isso antes da apresentação, que deve ser em meados de dezembro, né? Até porque é um mês praticamente para ter o começo da temporada do próximo ano. Então, para isso, o Ceará não pode perder tempo. Não pode todo mundo ficar calado, esperando a decisão do conselho. As coisas têm que serem tomadas de decisão. Acho que já deveria ter a partir de amanhã. A partir de amanhã já tem que ter um recado do presidente. Não vou sair, então, pô, beleza, vai sair, então tchau, obrigado. Vai todo mundo sair também? Vice-presidente, todo mundo? Ou alguém vai ficar para fazer o processo de transição e tal? Então, o Ceará tem que ser rápido nesse momento. Para fazer essa mudança, para fazer tudo isso, tem muita coisa a resolver, até porque tem muito gasto. Aí tem ainda, cara, tem tanta coisa para o Ceará resolver, que todo esse processo de jogadores basicamente vai ficar para esse momento mais como um segundo plano, mas que vai ter que ser feito de toda forma. Um outro ponto também que eu acho que o Ceará vai ter que pensar muito bem para a próxima temporada é que nessa montagem do elenco de 2023, ele precisa ter, obviamente, dependendo dos jogadores que ele tenha, fazer negociação, né? O Ceará tem alguns jogadores, ele pode fazer algum tipo de negociação que envolvam esses jogadores a qual o Ceará tem, para adquirir 2, 3, 4 nomes de um determinado, por exemplo, pegar 3, 4 jogadores de um Flamengo, de um Corinthians e tal, jogadores com empréstimo, que aí o custo é menor, entendeu? O Ceará vai ter que repensar esse modelo. Não dá mais para o Ceará ficar pensando, agora a gente está adquirindo. Próximo ano do Ceará, talvez para adquirir um jogador, não vai ser necessário. Já gastou muito dinheiro nesse período, entendeu? Principalmente nem vai ser viável, né? Nem vai ser viável. Não vai ser viável. Eu acho que
eu acho que a preço de hoje, o Ceará tem que pensar na aquisição do David Ricardo, que nessa reta final foi muito útil. O moleque foi colocado na fogueira, fez ótimas partidas, tem 19 anos, e são 4 parcelas de 100 mil. É pouco na A, na B é muito. Exatamente. Então tem que olhar bem como montar esse elenco, que não vai ser fácil, não pode fazer também um elenco muito caro, a depender do contexto de como é esse elenco, né? Porque tem vários casos, não há só um perfil de montagem de elenco. Então, tudo isso vai partir muito dessas escolhas, mas volto a falar, o Ceará ele tem algumas coisas ainda a tentar negociar, né? Dá para rever. Aí outra coisa também que entra muito naquela coisa que eu mencionei dos processos internos do Ceará, a gente não sabe como os contratos dos jogadores, que pode ter muito efeito gatilho, né? Havendo um rebaixamento, já não tem a renovação e tal, alguma coisa vinculada. Mas tudo isso é como disse o Léo. João Ricardo é um desses casos. O caso do João Ricardo, que já estava condicionado a isso. Então, é exatamente tentar agora, todo esse processo. Eu acho que o quanto antes o Ceará resolver essas situações, já ganha tempo para 2023. O Ceará tem que começar 2023, que não vai ser nada fácil, o número de sócios vai cair, tudo isso vai ser o efeito cascata, né, de redução de despesas que o Ceará vai ter. A próxima temporada, o Ceará precisa fazer um time competitivo para voltar para a Série A. Essa é a meta. E pode não subir, mas você precisa dar pelo menos um alicerce. Não é fazer logo o all-in, até porque o Ceará, quando fez das outras vezes, ele não fez também cometendo nenhum tipo de loucura, mas dá para preparar uma equipe para o próximo ano de uma maneira equilibrada, mas para tudo isso tem que ter todos os processos muito bem alinhados. Não adianta fazer futebol da maneira como estava sendo feito nos últimos anos, achando que as coisas vão simplesmente acontecer de maneira natural. Acho que até foi esse o grande erro de leitura para o momento, como se, não tem como a gente cair, mas se a gente permanecer, está tudo bem. E o Ceará, de maneira até eu diria até que surpreendente, mas ao mesmo tempo de maneira contundente mesmo, de maneira merecida. É rebaixado dessa maneira. Então, eu vejo como um momento que urge o Ceará já tomar providências a partir dessa semana já. A partir, enfim, até o final de semana tem que tomar a decisão.